Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez o programa Voz da Igreja está começando para você. Obrigado por estar conosco neste horário, nesta emissora. Vamos, mais uma vez, partilhar as coisas boas e belas da nossa fé e da nossa missão de discípulos missionários do Senhor Jesus no coração deste tempo, neste mundo marcado ainda pela pandemia. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos visitar o texto dominical que vai estar no centro da liturgia da palavra deste 10º domingo do tempo comum. Vamos ler um trecho do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Vamos mergulhar no mistério da palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura e aí fazer-nos discípulos do Senhor Jesus, aprendendo sempre e aprendendo tudo dele, que é o nosso Mestre. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. E os escribas provenientes de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, não pode manter-se aquele reino. Se uma casa se dividir internamente, não poderá manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus pertences sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os discípulos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu irmão, minha irmã, nós então retomamos a liturgia dominical comum. Estamos agora no 10º domingo comum, tempo verde. Vamos fazendo caminho com o Senhor Jesus, fazendo-nos discípulos atrás dele, aprendendo dele, olhando para ele e querendo fazer-nos como ele. Neste texto de Marcos, que é o evangelista deste ano litúrgico, nos colocamos mais uma vez diante da dupla situação, crer e não crer. Acreditar em Jesus e não acreditar nele. Aceitá-lo e negá-lo. Aqui estamos de novo no Evangelho de Marcos, neste contexto. Nós temos uma multidão que se comprime atrás dele e com ele, a ponto de nem conseguirem comer, diz o texto. E temos também, sejam familiares próximos, como também autoridades religiosas,
que não entendem Jesus, que não conseguem interpretar a presença poderosa dele. Está fora de si, diziam alguns parentes, ou acusavam Jesus de estar possuído por um espírito mau, como fizeram as autoridades provenientes de Jerusalém. Então aqui estamos diante desta duplicidade que ao longo do caminho vai se expressando, ora com maior, ora com menor força. Acreditar ou não em Jesus. O texto de Marcos que nós lemos nos põe diante de duas formas de estar com o Senhor. O texto permite que os olhares sobre Jesus sejam compreendidos e interpretados a partir de duas perspectivas. Jesus como aquele que está a serviço do mal e pelo poder do mal expulsa o mal. E aqui há uma contradição grande, porque se Jesus põe ordem em alguma desordem humana, aqui o que está em questão é o poder que ele tem sobre os demônios. Se Jesus expulsa um mal, portanto, estabelece ali algo bom, liberta alguém do poder do mal, portanto, dá a esta pessoa a liberdade interior e a capacidade de ser ela mesma. É assim que Jesus age quando expulsa um demônio. Então, há um ato mal, original, uma situação de domínio, de posse do demônio, há uma libertação e eles atribuem isto a Jesus como resultado da presença do mal, resultado da presença de Beelzebu em Jesus, e por isso ele expulsa aquele espírito mau. Jesus se sai muito bem aqui desta situação. Aqui Jesus mostra que não tem nenhum vínculo, nenhuma amizade com o espírito do mal. Ao contrário, esse espírito do mal, está na contramão. O mal não pode estar dividido contra si mesmo, senão ele se destrói. É um princípio interessante e inteligente. O mal não pode estar contra ele mesmo, senão ele se dissolve, ele acaba. Se há algo bom que se impõe sobre algo mal, aqui nós já temos, de princípio, duas situações, duas ações. Uma benevolente, a outra malévola. E Jesus está do lado do bem. Portanto, aqui esse é o primeiro olhar sobre Jesus. Um olhar que faz com que entendamos que ele não tem nenhum compromisso com o mal. O mal não está nele e nem está com ele. E não é por causa desse poder mal que Jesus age bem. Age bem pela força de Deus, pelo dedo de Deus, pelo amor benevolente de Deus. Este, digamos, é um primeiro olhar sobre Jesus. Jesus não tem amigos do lado do mal. Não tem aliança com o mal, não tem parceria com Beelzebu. Se há uma ação boa que brota de Jesus, essa ação boa brota do Espírito de Deus e não do espírito impuro ou do espírito do mal. Aqui está o grande pecado contra o Espírito Santo. Atribuir ao espírito mal aquilo que é resultado de ação poderosa do Espírito de Deus, é não reconhecer o Espírito de Deus, é anular o Espírito de Deus. Isso implica, como diz Jesus, num pecado eterno, porque anular o Espírito é também deixar de contemplar e de saborear toda a ação boa do Espírito, também a salvação que nós alcançamos pela presença poderosa e eficaz do Espírito de Jesus ao longo do caminho. Portanto, Jesus não tem pacto com o mal, tem pacto com Deus, o seu Pai, e na força do Espírito realiza todo o bem. Jesus não é amigo do mal, ao contrário, Jesus é amigo de Deus. E não só amigo de Deus, dócil ao Espírito de Deus, mas também aquele que agrega a si
quem quer ser amigo de Deus. E mais do que isso, quem quer ser da família de Deus. O texto termina exatamente Jesus mostrando que é possível estar em comunhão com Ele. Eis minha mãe, eis meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus é amigo de Deus e permite que estejamos com Ele nesta parceria, nesta família grande do bem. Quem faz a vontade de Deus participa também deste amor, desta parceria, desta família de Deus, da qual Jesus é a expressão mais bela de pertença. É o Filho do Pai e nos permite ser com Ele também filhos do Pai, família do Pai. Vamos, portanto, meu irmão, minha irmã, olhando para Jesus, enfrentar todas as forças do mal que existem entre nós e que continuam machucando, ferindo e estragando. E vamos unir-nos pela fé para que, como grande e bela família de Deus, cuidemos uns dos outros como irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai do céu. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no mês de junho. A vida avança, a história avança e vamos também avançando na direção do nosso ano de 2021, ainda marcado por muitas e lamentáveis perdas e sofrimentos devido à pandemia. Mas a nossa fé nos leva adiante. Acreditamos que o Senhor conduz a nossa história e nos levará à vitória sobre este mal, como nós pudemos meditar no bloco anterior. Jesus tem poder sobre o mal, porque a força de Deus age nele. Jesus de Nazaré, a quem nós somos chamados a dar a nossa fé, a nossa adesão. No mês de junho, então, nós vamos celebrar muitas festividades que trazem alegria, canto, festa no meio da nossa gente. Mesmo que neste ano ainda não será assim como nos anos anteriores, mas haverá alguma festividade, alguma alegria, algum encontro, mesmo que mínimo e com restrições, haverá alguma festividade ao redor do dia 24 de junho, na atividade de João Batista, no dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo. São festas que animam a fé da nossa gente. São santos e celebrações muito populares no meio de nós. Mas, além destas festas dos santos, nós também nesse mês de junho colocamos diante dos olhos, como nós já vivemos, o mistério da Eucaristia, a solenidade de Corpus Christi que celebramos. Ali podemos contemplar Jesus presente no pão e no vinho consagrados. Ali podemos exercitar-nos na adoração e na reverência diante do mistério. Ali podemos também, em muitos lugares, mais uma vez, exercitar-nos na caridade que nos levou a oferecer alguma coisa pelos irmãos que passam dificuldade. Mas, se não bastasse também esta grande e bela solenidade de Corpus Christi, nós também temos ainda nesse mês de junho a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira, 11 de junho, vamos celebrar com toda a igreja esta solenidade. E aí, mais uma vez, nos voltamos para o crucificado, aquele que nós contemplamos com reverência e em adoração, reconhecendo nele Deus crucificado por amor de nós. E ali, do seu lado aberto, brotam sangue e água.
expressão dos sacramentos da Eucaristia e do batismo. E assim vamos percebendo que é ali, naquele mistério de um amor oblativo, que se dá livremente e sem reservas, esse amor oblativo que atrai sobre aquele crucificado o nosso olhar de fé, a nossa adesão de fé. Isto é, digamos assim, um mistério que funda a nossa experiência religiosa. Deus nos amou, encarnou-se, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, tendo amado os seus, amou-os até o fim, como lembra São João no seu Evangelho, e é este que nós contemplamos nesta sexta-feira da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no dia 11 de junho. Aqui nós voltamos àquela bela imagem do Gênesis. Assim como Eva foi tirada de Adão, agora a nova Eva, que é a igreja, é também tirada, nasce do lado do novo Adão, que é Jesus Cristo crucificado. Água e sangue, expressão bonita, simbólica dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. E mais uma vez, então, durante esse mês de junho, trazemos para o foco aquele que é o alvo, o autor, a meta da nossa fé. E aqui falamos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o crucificado que ressuscitou. E esta é a verdade fundamental e fundante da nossa fé. Neste mês de junho, certamente é um mês de alegria e de festa para os membros do apostolado da oração. Apostolado da oração que nesse tempo é serviço de oração do Papa Francisco. O Papa reza com os membros do apostolado do mundo inteiro. E nesse mês de junho, o Papa quer que incluamos nas suas intenções aqueles que se preparam para celebrar o matrimônio. Os jovens que estão caminhando para abraçar este lugar de vida e de missão. Pedindo a Deus que nesse caminho de preparação, eles possam de fato, com profundidade, com seriedade, entenderem e abraçarem essa vocação como um lugar bonito de realização, de santificação e de serviço ao mundo e à igreja. Aqui então queremos abraçar e agradecer a presença fecunda de muitos grupos de apostolado da oração por esse Brasil afora. Homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que ali, naquele segmento bonito, se encontram para rezar, se encontram para renovar no coração as certezas das palavras boas que Jesus pronunciou na nossa direção, para alimentar a certeza de que as promessas do coração de Jesus se realizam no dia a dia da nossa vida, da nossa história. Portanto, um grande abraço aos membros do apostolado da oração, não é? Também aos membros dos grupos de MEG, né? Movimento Eucarístico Juvenil, de modo que esses bonitos grupos que existem ao redor da devoção ao Sagrado Coração de Jesus continuem sendo expressão da chama orante da nossa igreja. Também aqui queremos nos unir, a pedido do Papa e em comunhão com ele, com todos aqueles que se preparam para o matrimônio e que recebam da igreja a atenção devida, o cuidado devido, a catequese devida, a fim de que possam avançar com alegria de que estão fazendo a escolha certa, estão tomando a decisão certa e o caminho certo. É importante que nós revalorizemos a família e o matrimônio como um grande bem, um bem que escondido no coração de Deus e revelado a nós como um caminho humano de realização e de vivência do amor, que esse caminho seja reconsiderado, revalorizado e no coração da igreja cuidado com amor, a fim de que a preparação do matrimônio, a celebração do matrimônio, o acompanhamento pastoral dos
casais que viveram e vivem os primeiros anos do matrimônio possam ser ajudados a fim de que deem o testemunho bonito de um amor humano que expressa e revela o amor de Deus por nós, o amor de Cristo pela sua igreja. Estamos no ano da família Amoris Laetitia, e quando o Papa nos propõe esse caminho, esta atenção pastoral na direção das famílias, o que o Papa quer é exatamente isto, que a igreja nunca descuide da atenção que se deve dar aos casais e às famílias, sobretudo aqueles casais e famílias que vivem situações de crise, que estão em situações de grande e grave pobreza, de privação, de provação, de dificuldades de toda ordem. O Papa quer que a igreja se mostre próxima, samaritana, amiga, mãe, a fim de que assim esses casais, essas famílias sejam ajudados no caminho da missão bonita do amor conjugal, da vida familiar e do sacramento do matrimônio que, assumido com fé e com convicção, se torna no meio da igreja o lugar bonito que sinaliza este amor que do alto desce sobre nós. Amor que é, digamos, expresso de maneira miúda, mas bonita, no amor humano vivido na relação conjugal e na vida familiar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesse mês de junho, que nós estamos iniciando, possamos de fato avançar na certeza de que nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus fica conosco na Eucaristia. Foi esse, digamos assim, o ponto inicial do nosso mês de junho. Logo ali no princípio, podemos contemplar o Senhor Jesus presente na Eucaristia. Ele está no meio de nós, não estamos sozinhos. Seremos vencedores deste mal que nos assola nesse momento. O Senhor Jesus tem poder sobre o mal, não tem parceria com o mal, não é amigo do mal. Ao contrário, é amigo do bem, é amigo de Deus, é amigo do amor. Por isso, confiando no Senhor Jesus, contemplando-o e recebendo-o na Eucaristia, haveremos de sair vitoriosos desta pandemia que tanto mal e tristeza tem causado a nós. Mas a nossa fé nos anima no combate e na esperança. E vamos também caminhando na certeza de que o nosso olhar colocado sobre Jesus, o crucificado, que deu a vida por nós, cujo coração aberto contemplaremos também ao longo deste mês, sobretudo na solenidade do coração de Jesus, ele permanece como fonte inesgotável de amor. E nessa experiência fecunda de amor, amados por Deus e por isso também capazes de nos amar uns aos outros, vamos vivendo a nossa experiência de fé marcante e importante no meio de um mundo que precisa de corações sensíveis, amorosos, misericordiosos, samaritanos. Tudo isso aprendemos de Jesus e que este amor que recebemos dele nos torne homens e mulheres semelhantes a ele. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso coração. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, nós alimentamos nesse mês de junho a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que do lado aberto e pendente na cruz, nos ofereceu os sacramentos do batismo e da Eucaristia. E é aí, na experiência de pertencer à família de Deus, porque
fomos batizados e queremos fazer a vontade de Deus, como lembramos com Jesus no primeiro bloco desse programa. É aí, na experiência da família de Deus, na experiência de fazer a vontade de Deus, na experiência de contemplar Jesus, que nós vamos também compartilhando dia a dia a compaixão. Compaixão de Deus por nós, compaixão que, recebida de Deus, nós também, de alguma maneira, vivemos e distribuímos entre nós. Quero partilhar com você um poema, uma oração do cardeal Tolentino, onde com ele nós também pedimos a Deus: ensina-me a compaixão, para que assim, olhando para Jesus, aquele que do alto da cruz é para nós expressão de um amor sem igual, de um amor que ama os seus amigos até dar a vida por eles, com Jesus aprendemos a experiência da compaixão, que nos identifica como de Cristo, que nos identifica como de Deus, que nos identifica como membros da família de Deus, porque a família de Deus é aquela que cuida uns dos outros, porque é aí que mostramos que somos dele. Ensina-me a compaixão. Peço-te, Senhor, pela compaixão, não me permita subir pelo tempo afora, aparelhado de uma indiferença crescente. Não me deixes supor o mundo, com todas as suas dores, como um flagelo distante. Não consintas no meu virar de cara rotineiro, na minha surdez aos desgostos alheios, na dureza prática com que encaro as fragilidades que rompem na vida dos outros. Ensina-me a compaixão, a misericórdia, o cuidado. Ensina-me a prece verdadeira que dos gestos do bom samaritano subia até ti. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.